TV Pedra Branca, a sua TV, sempre com você. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, estamos iniciando agora mais um programa Saúde e Bem-Estar. Eu sou a Marina Camargo e hoje a gente vai falar sobre vida de atleta. Agora a gente está aqui com o professor Júlio, leu o seu curso. O pai ou a mãe já foi atleta, então já encaminha os filhos para esse lado, né? Às vezes é por indicação médica, por exemplo, crianças com asma, crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que são as duas doenças que eu vejo que são as mais comuns quando ocorre o encaminhamento do médico para o esporte. E aí, nesse sentido, o judô, que é a nossa modalidade, ele tem muito a contribuir. Pelo fortalecimento do organismo, de uma maneira geral, fortalecimento de toda a musculatura, inclusive musculatura respiratória, musculatura do tórax, pelas várias mobilizações, trocas de posturas. Às vezes o indivíduo faz um treinamento em pé, às vezes ele faz um treinamento no solo, às vezes ele faz rolamentos. Então tudo isso vai fortalecendo na questão da função respiratória, coordenação motora e, quanto à asma, previne acúmulo de secreções. Começar numa escolinha para ser atleta, vários começam, certo? Por várias maneiras. O segredo está em quem continua e quem não continua. Por que continua? Assim como vários se perdem no caminho, vários talentos esportivos, principalmente no nosso país, não chegam ao alto rendimento por falta de condições, por falta de incentivo, às vezes incentivo público, às vezes da iniciativa privada. Então o Brasil perde um número muito grande de atletas, e mesmo assim a gente consegue, em algumas modalidades, como no judô, ter uma representatividade a nível internacional. A gente, logo em seguida, nos próximos blocos, vão ter 2 atletas aqui da universidade que competem. Enfim, o professor até comentou, se trouxesse todas as medalhas dessa dupla aí, não iria ter espaço. Então, continuem com a gente para depois a gente continuar essa conversa. E agora, há uma fala bastante dessa questão física, né? E como que é a questão psicológica? Existe algum treinamento específico? Como é que funciona? Existe tipos de treinamento que a gente faz justamente para fortalecer o psicológico, o que a gente chama de fortalecimento do espírito. Existe também treinamento de força mental. A força é um requisito fundamental na maioria dos esportes, principalmente no judô, e muitas vezes a força ela não vem só do músculo, só do treino, mas ela vem da mente, né? Então já existe determinados treinamentos que é para te ultrapassar os seus limites. Não que ultrapassar os limites vai causar uma lesão física. Não. Ultrapassar os limites que tu acredita que tem, mas na verdade tu pode dar um pouco mais. Na nossa periodização, nossa preparação para as competições importantes, as principais competições, que são as competições universitárias, né, onde a gente representa a Unisul, nós fazemos uma periodização e na reta final a gente procura criar um clima hostil. A gente procura trabalhar com estímulos sonoros para tirar a atenção do nosso atleta, porque quando ele chegar no ginásio contra uma torcida, ele vai ter esse tipo de experiência. Então a gente coloca algumas vezes alguns atletas que não estão em treinamento torcendo contra ele. Muitas vezes a gente provoca que ele faça um treinamento cansado. Sempre vai entrando alguém descansado para treinar com ele. Isso aí é um desafio muito grande, né? E isso aí vai ultrapassando os limites físicos, mas principalmente porque ele vai acreditando cada vez mais em si. Então o psicológico está sempre relacionado e a gente observa isso quando conquista grandes resultados, né? Porque como se costuma dizer, sem um psicológico forte, talvez isso seja a diferença do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro.
Agora, quando tu consegue chegar no topo, quando tu consegue vencer um adversário que já tem um nome maior que o seu, que já é um atleta de seleção, está comprovada a eficácia desse tipo de treinamento. Já entrando em outra pergunta e atrelando a essa, como que funciona entre homens e mulheres esse treinamento de modo geral, né? E que entra essa parte dos limites ali, entra a parte do psicológico também. E existe algum treinamento específico para homens, algum treinamento específico para mulheres? E como é que é o desempenho? Existe alguma, no teu olhar, se homens ou mulheres têm um desempenho melhor, ou no físico, ou no psicológico? Como é que funciona essa parte? Essa é uma pergunta muito interessante. E eu comecei a minha carreira como técnico, como sensei, muito cedo. Eu costumo dizer que eu dormi campeão e acordei sensei, né? Sensei seria o técnico. O professor de judô. Quando eu cheguei em Tubarão, onde começou a equipe, em 2001, não existia um grupo de judô na cidade, não existia na universidade, eu era campeão dos Jogos Abertos. Então eu comecei a criar um grupo, trazer pessoas que já haviam treinado, trazer acadêmicos, depois comecei a trazer alguns atletas, e lá que se formou esse grupo que hoje tem a sede aqui na Pedra Branca. E num determinado momento, quando a gente estava já nesse início de projeto, onde tinha meninos, meninas, né, atletas, uma atleta me disse o seguinte: tu nunca vai ter sucesso treinando feminino porque tu acha que mulher é igual a homem. E é diferente. E como eu estava iniciando a minha carreira, muitas vezes eu acertava errando, certo? E só que o problema não é tu acertar errando, porque a derrota, para chegar na vitória, tu passa pela derrota. O problema é quando tu insiste no erro. E aí eu comecei a observar que realmente era diferente. A cobrança é diferente, o tipo de reforço é diferente. Falando de reforço positivo ou negativo, reforço positivo é aquela que te dá confiança, reforço negativo é aquele que te desafia. Então, o tratamento com atletas do sexo feminino, ele deve e ele tem que ser diferente. Senão, está fadado ao insucesso. E como que é esse treinamento? O que tem de principal quando você fala de um treinamento diferente para homens e para mulheres? O treinamento, ele ocorre em conjunto, meninos com meninas, né? Atletas dos dois sexos. O estímulo é o mesmo. Agora, o estímulo que eu digo, a parte do treino, o que tem que ser feito, ambos fazem. Mas o tipo de abordagem, o tipo de cobrança e o tipo de reforço que a gente dá para que aquela pessoa ultrapasse os limites, para que aquela pessoa tenha confiança, a flexibilidade que tem que se ter com a mulher, que tem que ser mais flexível com a mulher, e isso difere muito. Só que é algo tão normal que eles não percebem, que são tratados de forma diferente. Talvez seja até uma surpresa eles estarem ouvindo isso aí, né? Eles estão presentes aqui, mas eu tenho uma abordagem bem diferenciada e a nossa equipe feminina, ela conquistou resultados a nível nacional e internacional antes da masculina. Então, esse título que nós ganhamos agora no JUBES, o campeão brasileiro por equipe no masculino, que a universidade se sagrou, nós já tínhamos ganho há 5 anos atrás no feminino. Então, os resultados, eles são de ambos os naipes, né, masculino e feminino, e a metodologia está dando certo. E para esse atleta, então, professor, até para quem está nos assistindo, que está pensando, sendo instigado aí talvez a começar, quais são os benefícios principais para uma pessoa que tem essa vida? É importante, falando de judô, ter bem claro que a competição ela é a menor parte do judô, só que ela é a parte que mais aparece. O criador do judô ele nunca escreveu uma linha sobre competição. Quando o esporte passou a ser disputado, praticado por ocidentais, começaram as competições. Então, a parte física, a parte filosófica, a parte do ritual básico do judô, que é muito rico, a nomenclatura em japonês, a questão do respeito ao tatame, o respeito ao criador, o respeito ao professor, o respeito ao mais graduado, o respeito ao mais frágil,
se tem respeito também àquela pessoa que está iniciando, para que ela não se machuque. Então, toda essa parte que é específica do judô, ela é muito rica. Então, uma pessoa ela pode ser um atleta de judô, ela pode ser um judoca, sem obrigatoriamente ser um competidor. Tem indivíduos que não gostam da competição, tem pessoas que praticam o judô a vida inteira, mas a competição não é o objetivo-alvo. Então tem que ficar bem claro isso aí. Tu pode começar a qualquer idade da sua vida e tu não precisa obrigatoriamente competir. Só que a competição ela traz alguns benefícios. Por exemplo, quando a gente entra num Shiaijo, que é uma área de competição, e se depara com o limite das linhas, do quadrado, um oponente à sua frente, arbitragem, torcida, placar, o tempo, as regras. Isso imita muitas vezes situações da vida. Quando se tem uma entrevista de emprego, um processo seletivo, um vestibular, onde em momentos da vida ninguém vai lá e vai fazer por nós. É só aquele indivíduo. Então, quem passa por isso no judô, ou em outra modalidade semelhante, começa a adquirir uma confiança e começa a adquirir um senso de organização para buscar aquilo que quer. Isso a competição ela oferece. Forte, hein? Porque como algo, no meu olhar, assim, né, uma pessoa que não é atleta, que não pratica, né, o judô, mas como dá para pegar esses ensinamentos, essa entrevista que a gente está tendo, com certeza que o pessoal vai trazer daqui a pouco também, né, para várias esferas, né. Me instigou. Talvez eu termine essa entrevista e vá me matricular. É só comprar um kimono. Os nossos treinamentos eles ocorrem de segunda a sexta, às 11h30, no Complexo Aquático, de forma gratuita, né? Aos acadêmicos e colaboradores da Unisul, a comunidade vizinha. Inicialmente, o iniciante ele começa a treinar 2 vezes por semana, nas terças e nas quintas, e quando vai avançando, vai se fortalecendo, vai aumentando a graduação, ele é liberado a treinar mais dias, e ele treina e interage com os atletas de alto rendimento. Atletas no currículo tem título pan-americano, título sul-americano, participação em circuito europeu, participação em Copa do Mundo, e eles começam a interagir com esses atletas. Claro que tem determinados momentos, quando o treino é específico para a competição, que daí a gente não faz não mistura os dois grupos, né? Mas na maioria da parte do treino, eles interagem juntos. E tem alguma idade específica ou é geral, assim? Tem uma escolinha funcionando também no Complexo Aquático. Essa escolinha ela funciona segunda, quarta e sexta, às 18h15 e 19 horas, conforme a idade da criança. E a partir dos 5 ou 6 anos, a criança já está apta a iniciar a prática do judô. Legal. Bom, professor, para a gente finalizar, em seguida os próximos 2 blocos vão ser com os atletas. Então agora, para a gente finalizar, eu vou lançar um desafio rápido, que tu nos diga, na tua perspectiva, na tua história, na tua vivência, uma palavra, uma frase que para ti resuma saúde e bem-estar. Uma frase. Ou uma palavra. Não é uma palavra, é uma frase. É importante se ter saúde com o bem-estar. A saúde, ela necessita, na minha concepção, vir naturalmente. A partir do ponto que a gente busca ela como um objetivo, a gente muitas vezes deixa o bem-estar de lado. O bem-estar é estar em paz com a vida, é estar realizado profissionalmente, é estar em paz com a família, no trabalho, é ter harmonia, é ser um ser unificado no agir, ser e sentir. Dessa maneira, a saúde ela vem de forma natural ao indivíduo. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Até já, então. Continuem com a gente. E em seguida voltaremos aí com esses 2 atletas acadêmicos também da Unisul. Muito bem.
Pedro Barbershop. Tudo em cortes de cabelo, barba e design de sobrancelhas. Ambiente com sinuca e cerveja. Qualidade pelo preço justo e o atendimento que você merece. Dom Pedro Barbershop. Rua Prefeito Reinaldo Alves, 1345, Passa 20, Palhoça. WhatsApp 999150822. Estamos de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, hoje falando sobre vida de atleta. E agora voltamos com essas duas figuras que são meus parceiros acadêmicos aqui da Unisul também. A Anne Caroline Ribeiro, ela é acadêmica de fisioterapia, bicampeã brasileira, campeã sul-americana e terceiro no Pan-Americano. O Vitor Coldi Caminari, é assim? Isso aí. É acadêmico de administração, campeão pan-americano, campeão sul-americano e bicampeão brasileiro. Vocês pegaram as medalhas? Ficaram ali? Depois a gente pega, então, para mostrar pro pessoal, porque elas são enormes, gente. Mas vamos começar, então, um pouco, vocês contando pra gente a história de vocês. O que incentivou vocês, em algum momento da vida, a querer ser atleta ou não? Se foi brincando? Como é que foi essa história? Então, eu vou começar então primeiro. Eu nasci no Japão, eu vim com 6 meses de idade para cá, para o Brasil. Na verdade, eu fui para São Paulo primeiro, minha família é de São Paulo, só que eu fiquei apenas 2 anos lá e fui para Curitiba, com 3 anos de idade. E como a minha família inteira é judoca, minha mãe faz judô, minha tia faz judô, meu avô, meus irmãos, são tudo judoca, faixa preta. Aí eu cresci no tatame praticamente. Aí desde os 3 anos de idade eu já estava engatinhando no tatame. E desde então eu nunca mais parei. Para mim é um vício. Já eu não consigo mais ficar sem, treinar. E o judô me abriu várias portas, né? Tanto nos estudos, me deu uma bolsa de estudo no ensino fundamental, no ensino médio. Tanto agora também na faculdade, eu vou me formar por causa do judô, por causa do esporte. Então, desde que eu conheci o judô com 3 anos de idade, foi uma benção para mim, sabe? Foi a melhor coisa que aconteceu e eu não consigo mais largar. Que incrível essa história. Eu imaginei que você... Não, você é japonês, né? Mas eu não pensei que você tinha vindo do Japão mesmo, assim. Nasci. Que legal, que bacana. Anne, conta pra gente um pouco a sua história. Então, eu sou do Paraná, né? E eu fazia basquete, eu não fazia judô, eu tinha 9 anos. Só que eu não me identificava muito com o basquete, né? E daí meu pai falou, vamos ver uma coisa que você se identifique mais, porque eu sempre fui muito bagunceira, muito, sabe, respondona. E meu pai, conversando com um amigo, falou assim que o judô era muito bom, né, pra isso. E eu também era uma criança gordinha. Então, meu pai pegou e me levou. E era um projeto, né? E tinha muita criança de todo tipo, sabe? E daí eu fui a única que levou assim pra frente, sabe? Porque daquele projeto só eu fiquei e só eu passei a treinar com os mais velhos. E eu sempre me destaquei desde o começo, desde o primeiro campeonato eu sempre fui bem. Então, eu sempre competi, eu nunca tive uma parte só o treino. Eu comecei o judô e já fui competir, sabe? Então Caramba. isso, 2 meses depois eu já fui competir, então isso sempre me instigou muito, eu sempre gostei muito de competição. Então foi uma parte que eu gostei muito do judô, que é a competição, sabe? E também me disciplinou muito, a filosofia do judô é muito bonita e a gente vai carregar, eu acho que para sempre. Eu tive muitas oportunidades com o judô e agora ganhando essa bolsa de estudos também, eu vim para cá ano passado, né? Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei no Paraná, só que era muito difícil conciliar os treinos e a faculdade, porque eu fazia faculdade em outra cidade, então eu tinha que me deslocar todo dia, eu perdia 2, 3 horas do meu dia só em deslocamento, né? Então, quando eu consegui a oportunidade, eu conversei com o Vitor, né, primeiro, porque a gente se conhece desde criança também, que a gente é do Paraná. Porque eu era de Curitiba, né? Aí eu representava o estado do Paraná nos campeonatos. E já o quê? Desde os 12, Desde os 12 anos eu já conheço a Anne. E com quantos anos vocês começaram a treinar? Eu comecei com 10. Não, a gente não treinava junto, a gente só ia pros campeonatos juntos. A gente viajava... Nossa, todo ano a gente viajava junto e...
Desde os 12 criou anos. essa amizade também. Que E agora vocês estão com Eu tenho 21. a gente tá com 21. com 21, que bacana, gente. Então, aí eu conversei com ele, conversei com outra amiga nossa também que treina judô, e eles falaram do Sensei Júlio, e eles já estavam treinando aqui, né? E daí eles me passaram pro Sensei, eu conversei com ele, daí foi aí que eu consegui a bolsa, né, de estudos. E foi uma maneira muito mais fácil de conciliar os treinos e estudo. Aqui tem todo o suporte para um atleta que quer estudar. Então, para mim, assim, isso foi incrível, porque eu ganhei a bolsa 100% aqui na Unisul. E daí isso para mim foi o máximo, sabe? Porque eu quero estudar, eu quero ter uma formação, mas eu também não queria deixar o judô de lado, eu queria continuar treinando. Então isso para mim foi muito legal. Eu ia pedir para vocês já, assim, como é que é conciliar essa vida de atleta com sendo um estudante, né, dentro da academia com uma graduação. Até vocês podem nos contar uma média, assim, como é que é o treino de vocês, quanto tempo que é esse treino para conseguir conciliar? Então, a gente treina de segunda a sexta, 1h30 de judô e mais 1h30 de parte física todos os dias, né? Isso. E eu faço faculdade de manhã, né? E eu faço de noite. Então, eu tenho aula de manhã e à tarde. Então, tem dias que eu tenho que fazer a parte física sozinha, porque é no mesmo horário que o funcional. Então, da mesma forma que é fácil conciliar, também é difícil, porque a gente tem que ir encaixando os horários, sabe? Porque nem tipo, como ele faz um outro curso, ele faz administração. Então, a aula dele é só à noite. E eu faço fisioterapia, minha aula é de manhã e à tarde. Então, eu tenho que conciliar esses horários. Eu tenho treino depois da aula, e ele tem treino antes da aula. Então, a gente vai encaixando, assim, pra dar certo, né? Resumindo, é bem difícil, é bem complicado, é corrido, não é fácil. A gente escolheu isso, né, ser um atleta e querer se formar junto. Só que, querendo ou não, a gente consegue botar, encaixando os horários certinho, se planejar direitinho, que vai fluindo, sabe? Eu já estou aqui já faz 4 anos, eu sei bem como que é essa vida, rotina aqui do judô aqui da Unisul. É de segunda a sexta, é todo dia a mesma coisa. Você acorda, eu faço a parte física de manhã, faço a academia, essas coisas de manhã, aí depois eu vou pro treino, aí de tarde às vezes eu tenho aula, às vezes não. Também tem umas partes no tatame também, que é uma parte técnica, e de noite eu tenho aula. Então, querendo ou não, é bem corrido, tempo assim, tem bem pouco para aproveitar. Aí chega final de semana, você só quer descansar, né? É a única coisa. Mas não tem treino no final de semana? Então, tem... de campeonato só, né? Véspera de campeonato tem uns treinos no sábado, que também é um treino bem puxado, 2 horas, normalmente é de manhã. Só que é a vida de atleta, né? Foi o que a gente escolheu. Isso. Mas eu não reclamo. E como que é lidar com tudo isso? Porque tem, como a gente estava falando com o professor Júlio, né? Tem a parte física, né? E vocês comentaram, o treino é assim, assado e tudo mais. Mas como que é para vocês? Né? A gente tem também a mesma idade próxima. Como que é ter, então, 21 anos, tá longe de casa, tá fazendo faculdade e tá com essa... não é exatamente uma pressão ruim, né? Uma pressão boa, mas ter essa pressão de ser um atleta, né? E de levar o nome de onde vocês estão treinando e tudo mais. Como que é lidar com isso internamente? O psicológico de vocês, a mente de vocês, como é que lida? Eu acho que é um peso grande, sabe? É uma responsabilidade grande, porque assim, eu represento a categoria ligeira, até 60 quilos. E eu fui escolhido, contemplado pelo sensei, a receber essa bolsa que várias pessoas queriam estar no meu lugar. É uma bolsa 100%. Claro, estou longe da minha família, tive que aprender a me virar sozinho desde o começo, não é nada fácil. Mas foi como que é? Eu posso falar? Eu fui escolhido e não pensei 2 vezes, né? Não podia perder essa oportunidade. Então, são poucos que conseguem estar aqui. E eu acho que você tem que abraçar essa ideia, abraçar essa rotina. É cansativo, a cabeça fica cansada. Só que é uma coisa, que nem eu falei, é uma coisa que a gente escolheu. E é o que a gente quer. Pra mim é bem interessante, sabe? Eu sempre gostei muito de rotina, eu gosto de seguir os horários. Que é mais fácil, eu acho, ter horário. Pra mim, no começo, foi difícil a parte psicológica de ficar longe da família. Eu sempre
fui muito apegada à minha família. E eu acho que no meu primeiro ano, o meu rendimento foi bom quando eu vim para cá, só que o que me afetou muito foi a parte de ter ficado longe de casa. E nas férias do ano passado, quando eu me reconectei de novo com eles, eu pude ver a força e aguentar esse ano. Meus pais sempre me incentivaram muito e várias vezes eu pedi para eles que eu queria voltar, que eu não queria ficar longe. E eles nunca me deixaram fazer isso, sempre pediram para eu, continuar. E isso que me deixa forte, sabe? Eles me dão a força de sempre continuar aqui. Então, acho que, como o Cody disse, todo mundo tem muita gente que queria estar no nosso lugar. Então, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode, que é estar aqui e ganhar essa bolsa. E queria reforçar também, e a gente já também, como eu pratico judô desde os 3 anos de idade. Então, eu já estou meio que acostumado com essa rotina de treinar todo dia, de estudar, ensino fundamental, ensino médio, escola. Então, teoricamente, a gente já estava acostumado, só que perto da família. Aí agora, como a gente está longe da família, já dá um bape, que nem a Anne falou, e é um pouco mais complicado. Mas é só isso mesmo que é o diferencial. É um desafio maior. No começo é como se eu estivesse viajando, né? Tô aqui uma semana, legal, primeira semana, primeiro mês. Aí depois vem aquilo, tipo, ai meu Deus, cadê minha família? Eu cheguei em casa, eu vou ter que lavar alguma coisa, eu vou ter que fazer tudo sozinha, cozinhar cheguei em casa. E tipo, vou ter que lavar a roupa, é muito, muito difícil. Então, é um baque assim mesmo, mas é bem interessante. Eu consigo agora, já me acostumei bastante com isso. Faz 2 anos que tu tá aqui. Vou fazer 2 anos que eu tô aqui. A gente cresce muito, né, também, psicologicamente também. Psicologicamente eu sou outra pessoa, na verdade. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem que adquirir muito rápido. Então, antes eu era a Anne mimada pelos pais e agora eu tive que crescer bem rápido, né? Apesar de ter muita responsabilidade sempre desde criança, porque eu sou a irmã mais velha, mas sempre tive meus pais comigo, sabe? E agora não. Eu tenho que fazer tudo por mim mesma, então é bem difícil e bem legal. E acredito vocês falando assim, algo que o professor, o sensei que fala, né? Isso aí. De vocês, estava nos falando, Júlio, né? De como quando você está no campeonato, é você e você, né? E me parece vocês contando que essa vida de morar sozinho, né? De ter essa responsabilidade, além do tatame, na verdade, é um amadurecimento também de vocês. Interessante, eu acho assim, quando a gente está em contato com o judô, nessa parte competitiva, a gente tem que ter um espírito muito forte, como o sensei disse. Um psicológico muito forte e uma conexão, assim, eu tenho uma conexão espiritual muito forte. Então, acho que o que me aproxima mais, de eu querer mais, assim, é sempre conversar com Deus. Todo momento. No momento da competição é isso, sabe? Eu estou sempre pedindo para Ele mais força e foco para eu conseguir o que eu quero. Então, é isso que me leva sempre para frente, essa conexão e esse foco durante a competição, assim. Acho que é isso. Vamos continuar no próximo bloco, que agora terminamos esse. A gente volta já já com esse bate-papo muito bacana. Continuem com a gente.
Estamos de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, hoje falando sobre vida de atleta e agora aqui com 2 acadêmicos aqui da Unisul que também são atletas, uns queridos na verdade também. E eles já trouxeram aqui, já pedi para eles trazerem algumas das medalhas, né? Então mostra pra gente, Vitor, Anne, e o que elas são, eu acho que nos contar um pouco o que elas representam, qual lugar que foi. Então essa é a nossa última medalha, que a gente foi para os JUBs, os Jogos Universitários Brasileiros. E essas são 3 medalhas que a gente conquistou, né? Dá pra ver direitinho ali? Enxergar? Aí, levanta um pouquinho ali pra nós. Elas são enormes, gente. São pesadinhas também. Isso é pesado também pra uma levar. olhada? Deixa eu ver. Caramba! Gente, é pesadíssima. Então, essa aqui foi do nossos Jogos Universitários, né? Eu conquistei o primeiro lugar na minha categoria, até 78 quilos. Essa segunda medalha de bronze foi numa categoria absoluto, que são todos os pesos que podem lutar, do feminino, né? E essa outra foi o por equipe, que a gente ficou em terceiro, a equipe de feminina da Unisul. Então, eu fiquei em terceiro lugar no individual, desculpa, e primeiro lugar no por equipe geral. Como o Sensei falou, foi a primeira vez que a equipe masculina foi campeã brasileira universitária. E fazer parte dessa conquista é uma honra imensa que tem. Porque nos anos anteriores, eu já estou aqui há 4 anos, a gente sempre bateu na trave. Sempre. A gente sempre pegava o segundo lugar. Então, esse ano, a gente sair consagrado campeão brasileiro universitário foi uma alegria imensa. E quais que são os próximos objetivos de vocês daqui para frente? Vocês têm algum objetivo pessoal aliado com isso? Tem algum campeonato que já está em vista? Como é que está a agenda? Então, o meu próximo campeonato, assim, que eu quero me sair muito bem, é a seletiva para o Universiade, né, que é uma competição mundial universitário. Quando eu fui para o JUBs, eu não tinha noção, assim, que eu ia conseguir me sagrar campeã, sabe? Eu treinei bastante para isso, só que eu não tinha, assim, a expectativa de sair campeã, sabe? Eu não sabia, assim, que eu ia sair campeã. E quando eu cheguei lá, quando eu fui campeã, quando eu saí de lá, eu só queria ir para o Universiade, eu só quero isso. E eu tô treinando para isso. Eu acho que eu voltei no domingo, na segunda eu já estava no tatame treinando, porque eu quero isso, sabe? Então, a minha expectativa é que eu consiga a vaga para o Universiade. Os objetivos da Anne são os mesmos que o meu, teoricamente. O próximo campeonato é a seletiva para o Universiade, que vai ser ano que vem. Ele acontece no Brasil? Vai ser em São Paulo. A data não está ainda marcada, né? Não tem uma data prevista. Só que é ali em abril, é no começo do ano. Então, a gente vai ter umas férias um pouco encurtadas para voltar para o tatame e treinar firme e forte para o campeonato. E depois de formados, como é que estão as expectativas, os objetivos? Falta muito para se formar também? Como é que vocês estão lidando com tudo isso? Falta 2 anos ainda, né? Você? Eu me formo ano que vem, final do ano que vem, graças a Deus. Eu quero continuar treinando, né? Eu acho que o judô, assim, não é uma coisa que você começa e para. Eu acho que você leva o judô para a vida inteira, né? Então, a pessoa pode parar de competir, muitos param de competir, né? Depois que começam a trabalhar. Mas o judô é pro resto da vida, a disciplina, a filosofia. Então, acho que você nunca vai sair do tatame. Você vai estar sempre ali no tatame. Então, eu quero sempre estar... não competindo, mas eu acho que eu quero estar sempre treinando, sempre no tatame, sempre me sentindo bem como eu sinto. Então, quando eu me formar, ano que vem, eu pretendo ainda seguir o sonho olímpico. Não o de 2020, mas o de 2024. Porque terminando a faculdade, eu posso focar mais nos treinos. E eu tenho uma vontade imensa de fazer um intercâmbio fora. Fazer um intercâmbio pelo judô mesmo. Então, eu viso muito as Olimpíadas, ainda tenho esse sonho. E eu vou batalhar, vou treinar, vou fazer o que for preciso para estar nas Olimpíadas. E vai, com certeza. Tomara, Vamos né? gravar o rosto de vocês, que a gente vai ver vocês muito Tomara. ainda. Que legal, gente. Vocês falaram muito sobre a filosofia do judô, como é algo bonito, né? Como incentiva vocês para várias esferas da vida. O professor Júlio também comentou sobre.
Eu não conheço praticamente nada sobre o judô. Acredito que algumas pessoas, talvez a maioria, também não conheçam. Vocês poderiam resumir um pouco pra gente, ou não resumir, talvez falar o que chama mais atenção pra vocês, o que significa mais pra vocês, pra nos contar um pouco e tirar um pouco dessa curiosidade. Eu acho que o judô, ele abrange muito o respeito com o próximo, o respeito dos menos graduados que seriam com os mais graduados, o respeito com todas as pessoas, a disciplina também, né? Você ser sempre uma pessoa disciplinada, educada, pontual também, né? Isso eu acho que ajuda muito. Eu acho que, assim, ajudar sempre o próximo também, né? Sim, eu acho que a Anne falou tudo, só que enfatizar na hierarquia que tem dentro do tatame ali, sempre respeitar o mais graduado ou o mais velho, independente, né, quem seja, independente se você não estiver no seu tatame, na sua casa, no seu treino, qualquer outra academia, sempre ter esse respeito com as pessoas mais graduadas, e isso, querendo ou não, você leva para a sua vida, né? Sempre ter o respeito ao próximo, respeito aos mais velhos. E isso acho que é uma das partes mais fundamentais assim, pro judô, pro judoca, pro atleta. Vocês têm o intuito de levar isso também para os filhos de vocês? Vocês pensam nisso? Com certeza, meu filho vai fazer judô. Vai. Ou minha filha, né? Um dos dois, com certeza. Eu acho... com certeza, assim, né? Não tem como... Eu pretendo casar com meu namorado. E ele também é judoca. Então, eu acho que, assim, seria impossível meu filho não treinar judô. Então, eu acho que ele vai crescer, assim, vai nascer no tatame. Então... E querendo ou não, o judô abriu muitas portas para nossas vidas, né? Além de amizades novas, além do namorado da Anne. Eu conheci muitos estados aqui do Brasil, muitas capitais do Brasil, graças ao judô, só competindo. Então, é uma experiência de vida única. Então, com certeza, se eu não tivesse conhecido o esporte, o judô, eu não teria passado por isso. Não teria conhecido a Anne, não estaria aqui. Então, é uma coisa que eu vou levar para meus filhos, com certeza. Eu também acho essa coisa de... Eu acho que eu não teria a oportunidade de conhecer tantos lugares, tantos países, tantos estados assim, estando em casa, não praticando nada. Eu acho que meus pais não teriam a oportunidade de me fazer viver tantas essas experiências, botar eu para viajar e ir lá para um país, e não teria essa oportunidade, sabe? Então, acho que o judô ele abre portas para as pessoas e é uma coisa assim que só quem viveu ou quem vive isso sabe como que é muito gratificante estar no judô. E um conselho para quem está assistindo que tenha... que até para mim, assim, porque conversando com vocês eu já fiquei instigadíssima a começar a fazer. Então, mas para as outras pessoas que estão nos assistindo, que talvez entrou uma pulguinha assim e ficou ali para fazer, qual conselho, os conselhos que vocês dão? Eu acho que, independente do que você queira fazer, se é judô, se é outro esporte, é a persistência. A gente vai receber sempre um não, e você tem que sempre buscar em busca do sim. Você tem que sempre tentar ser o melhor, mas não passando por cima de ninguém, sabe? Eu acho que você sempre tem que ir atrás daquilo que você quer. Você tem aquela vontade, você tem aquele sonho, você pode isso, você pode conquistar isso. Então, eu acho que tudo na vida é persistência. Então, acho que meu conselho seria persistência. Persistência. Eu faço das minhas palavras a da Anne. Persistência e determinação, né? Eu acho que... Claro, não desistir do que você quer. E independente da idade que você esteja agora, o judô não tem isso, não tem esse preconceito. Pode ser muito novo, tanto quanto mais velho, que começar. O judô sempre vai abrir as portas para ti. Que bacana. Gente, o professor falou, mas vocês poderiam frisar como é que são os horários aqui na Unisul? Vocês têm? Senão Claro. A gente treina de segunda a sexta, das 11h30 da manhã até 1h da tarde. Isso, até 1h da tarde. Todo dia, de segunda a sexta. E o pessoal que tiver interesse, que tiver determinado a conhecer esse lindo esporte... E como o Júlio falou também, os iniciantes é de terça e quinta, né? E também tem o horário das crianças,
que os pais que estão assistindo têm interesse de levar os filhos, que é 6 horas, que eu acho que é o horário dos menores, e 7 horas é os horários maiores, que é segunda, quarta e sexta, lá no Complexo Aquático. Tá certo. O Complexo Aquático fica ali bem pertinho da Unisul, no final, né? Atrás Logo do ali no bloco final. da engenharia. Isso. Então tá certo. Gente, duas palavras não. Uma palavra ou uma frase que para vocês signifique saúde e bem-estar. Ai, Jesus. Um desafio aí que eu jogo no final do programa. Eu acho que saúde e bem-estar para mim é estar em equilíbrio com o meu corpo e com a minha mente, fazendo o que eu mais gosto, né? E sempre buscando melhorar. Eu acho que o judô dá isso, sabe? Uma saúde muito boa, um equilíbrio muito, muito bom também. Eu acho que saúde e bem-estar é essencial para qualquer pessoa, né? Que queira ter uma boa vida. Que ter uma boa qualidade de vida, né? E o esporte, não só o judô, mas todos os esportes abrangentes, assim, ele lida bem com isso, né? Com deixar da pessoa ser sedentária para ter uma boa qualidade de vida e saúde, bem-estar. Resumidamente é isso, eu acho. Mas eu acho que seria isso mesmo. Então tá certo. Anne e Vitor, muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Foi um prazer nosso. Obrigada pelas informações, por estarem aqui com a gente também. Obrigada a todo mundo que nos assistiu, que comentou, interagiu, compartilhou. Se vocês tiverem sugestões para próximos programas, deixem ali nos comentários, a gente vai olhar com o maior carinho. E no mais, a gente se vê no próximo programa. Um abraço e ótima semana.